a formação dos países da linha da frente e a sua influência na libertação da África Austral. Por Joaquim Alberto Chissano, antigo Presidente da República de Moçambique, convido, pois, o digno moderador Raimundo Salvador. Excelência Joaquim Alberto Chissano, para tomar o seu devido lugar. Raimundo Salvador, queira, por favor, tomar o seu assento. Sublinhar que vamos ter igualmente a oração da Secretária-Geral da SWAP, Sofia Xaningua, para falar sobre a luta da SWAP no contexto dos países da linha da frente, com moderação do jornalista Jacinto Malungo. O painel 2 tem como tema a articulação militar internacionalista na libertação da África Austral, a presença cubana em Angola e a sua influência no derrubo do apartheid e libertação da África Austral. Oração de sapiência pelo general Leopoldo Sintra Frias, com moderação do jornalista Adriano Michins. A participação da Rússia, antiga União Soviética, na libertação da África Austral, com moderação do jornalista António Bragança. A oração é de Vladimir Tararov, embaixador da Rússia acreditado na República de Angola. Depois teremos o papel da diplomacia na libertação dos países da África Austral, a diplomacia angolana ao longo dos 50 anos, pelo professor Dr. Sebastião Isata, embaixador de carreira, antigo vice-ministro de Relações Exteriores, com moderação do jornalista Sebastião Lima. Depois teremos o discurso de encerramento pelo Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, que nos convida depois para um jantar com todas as iguarias, razão pela qual vamos ficar até o fim. Esta emenda que temos para hoje, 29 de maio de 2025, estamos a rivalizar em termos de audiência mediática com o Sr. Presidente da República, que está a condecorar várias entidades nacionais e estrangeiras, também por ocasião dos 50 anos da nossa independência, que estamos a celebrar com júbilo desde o princípio deste ano, celebrações que vão acontecer até dezembro deste ano. Não quero demais lembrar que depois dos acordos de Nova Iorque, rubricados a 22 de dezembro em Nova Iorque, seguiu-se o início da implementação da Resolução 435/78 do Conselho de Segurança das Nações Unidas para a independência da Namíbia, anúncio que tivera sido feito na altura por José Eduardo dos Santos, dando-nos conta, portanto, do início da implementação desta resolução importantíssima para a independência da Namíbia, um ano depois, em 1990. Recordo que foi a 21 de março de 1990 que se dá a proclamação da independência da Namíbia, mas um mês antes tinha acontecido a libertação de Nelson Mandela, no dia 11 de fevereiro. Obrigado, amigo Xavier. Vamos prosseguir aqui com o nosso programa, desta feita com o presidente Joaquim Chissano, antigo chefe de Estado de Moçambique. Devo dizer que é uma grande honra recebermos hoje uma figura do quilate do presidente Joaquim Chissano, que não foi apenas uma testemunha, mas um protagonista de uma época em que a solidariedade africana se impôs ao medo e ao isolamento.
Vamos hoje olhar para a história da linha da frente e refletir sobre a sua relevância regional e, claro, continental. E temos hoje um convidado, vamos dizer, de luxo, porque foi uma pessoa que nos últimos 60 anos foi protagonista e ator de alguns dos momentos mais simbólicos da luta pela libertação do continente africano, especialmente da região austral, e do derrube do apartheid. Por isso, tem a palavra Dr. Joaquim Chissano, antigo presidente da República de Moçambique. Senhor Ministro das Telecomunicações, Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, das Relações Exteriores de Angola, meu camarada de longa viagem, comandante Ndalo, todo o protocolo observado, excelências, sinto-me bastante honrado por estar de volta ao país irmão, Angola, para participar nesta importante conferência internacional subordinada ao tema Papel dos países da linha da frente na libertação total da África Austral e no derrube do regime do apartheid. Eu penso que, depois daquilo que ouvimos, eu terei que muita dificuldade em ler o meu discurso, porque foi uma introdução muito emocionante, aquilo que nós vimos, tudo o que foi narrado, puxa para a nossa cabeça muitas perguntas. O tema é o papel dos países da linha da frente na libertação total da África. E a primeira questão que eu vou tratar é desse mesmo de linha da frente, o que é. Então, aqui vimos o papel dos cubanos, vimos o papel dos soviéticos. Aqui falou-se de russos, mas dos soviéticos. Naquele tempo não eram só russos, eram 14 nações que estavam numa federação, numa união. Então, a União Soviética. Vimos, aqui ouvimos, então isso traz muitas emoções e dá a ideia de que é preciso rearranjar toda a ordem de palavras que nós escrevemos no discurso. Mas vou tentar cingir-me ao discurso, mas se tiver que sair, hão de me perdoar, mas é essa a emoção. A epopeia da libertação da África Austral e do derrube do regime da apartheid constituem aspectos marcantes da história da nossa região e do continente africano. O resgatar desta história assume-se, pois, uma tarefa de primordial importância na preservação e exaltação desse legado libertador, no momento em que o nosso continente, a nossa região e os nossos países enfrentam desafios multifacetados na sua afirmação como atores relevantes da comunidade internacional. Permita-me deixar registrada a minha profunda apreciação e sincero agradecimento pelo convite honroso que me foi enviado para participar nesta importante conferência internacional que me proporciona uma oportunidade de partilhar as minhas memórias e entendimentos sobre a formação e ação da linha da frente na libertação total da África Austral e derrube do regime do apartheid.
Minhas senhoras e meus senhores, gostaria de começar por fazer uma reflexão, como acabo de dizer, sobre o significado de uma linha da frente e sobre o que, no caso da África Austral, caracteriza um país da linha da frente. Olhando em termos geográficos, podemos concordar com a definição de que se trata de um país que está mais exposto a fenômenos que ocorrem em países vizinhos, segundo o novo dicionário de termos europeus. Mas olhando bem para o grau de cometimento e entrega de diversos países à causa da libertação total da África Austral e derrube do regime do apartheid, vemos que países há que, sendo vulneráveis aos fenômenos que ocorreram no processo de luta pela libertação dos povos colonizados ou sob o jugo do apartheid, não se aliaram totalmente a essa luta. Antes, pelo contrário, há países que decidiram aliar-se de forma clara aos regimes opressores, como forma de protegerem os seus interesses imediatos. Não aceitaram consentir qualquer sacrifício e juntaram-se a outros na busca de formas de resolver os problemas que os aponquetavam. Portanto, nem todos os países expostos a fenômenos das lutas de libertação podiam ser tomados como países da linha da frente. Se não, vejamos. E não vou falar de outras situações no resto do continente, onde poderíamos também encontrar linhas da frente, como na Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, mas vou falar da nossa zona, a África Austral. Veremos também que países houve que, sem estarem imediatamente expostos aos fenômenos das lutas de libertação, tomaram iniciativas de se juntar aos esforços dos povos combatentes e dos países apoiantes e o fizeram com dedicação. Acabo de falar de Cuba, mas temos a partida o caso da Argélia, por exemplo, que recebeu, albergou e treinou combatentes dos países colonizados, designadamente Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Pouco tempo depois de ser conquistado, de ter conquistado a sua independência. Podemos mencionar também o caso do Ghana, que tomou a iniciativa de criar um campo para combatentes pela libertação dos seus povos colonizados ou sob o jugo do apartheid, em Accra. Trata-se de países que não têm fronteiras ou qualquer proximidade geográfica com os países da África Austral. No entanto, podíamos considerar que estavam a atuar na linha da frente. A sua atitude, a sua iniciativa, o seu engajamento e os sacrifícios consentidos concedem-lhes esta qualificação. Isto é contrariamente ao Malawi, que, enquanto colônia britânica, tinha um partido político, Malawi Congress Party, que apoiou os primeiros passos do povo moçambicano para desencadear a luta armada nas províncias de Niassa, de Tete e Zambésia. Após a proclamação da independência daquele país sob a direção do Dr. Austin Kamuzu Banda, o Malawi retirou o seu apoio e aliou-se ao regime colonial português, ao regime minoritário da Rodésia e ao regime do apartheid. Recordo-me que 2 dirigentes do MCP, do Malawi Congress Party, que tomaram a decisão de chamar para o Malawi o Dr. Kamuzu Banda, que então se encontrava ainda no Ghana,
para dirigir o povo na sua oposição à criação da Federação da Rodésia e Nyasalandia, sob a tutela do primeiro-ministro Roy Welensky. Estes dirigentes do MCP foram Harry Chipembere e Murray Chiume. Mas houve outras personalidades políticas malauianas que também nos apoiavam antes da independência de Malau, como Yatuta Chisisa e Orton Chirwa. Estes todos e outros deixaram o governo por grandes desacordos com o Dr. Hassan Kamuzu Banda, naquilo que se chamou de crise do governo do Malawi em 1964. Um dos pontos de discórdia é que eles queriam continuar a apoiar a luta de libertação nacional. Perante esta situação, a nossa luta armada nas províncias de Niassa, Tete e Zambésia tornou-se muito difícil. Não vou aqui descrever tudo, mas basta dizer que o Malawi, apesar de ser o país com a mais longa fronteira com Moçambique, nunca foi um país da linha da frente. Mas se tomarmos o caso do Botsuana, veremos que, embora sendo um país encravado entre a África do Sul e a Namíbia, ambos governados pelo regime do apartheid e muito dependentes da África do Sul, o seu presidente, Sir Seretse Khama, fez o melhor que pôde para que o seu país contribuísse para o avanço da luta de libertação dos povos da África do Sul, Moçambique, Namíbia e Zimbábue. A vulnerabilidade de Botsuana deriva também do facto de ser membro da União Aduaneira na África Austral, que englobava também o Lesoto, a Namíbia e a Suazilândia, sob o domínio da África do Sul, do apartheid. Dependia igualmente do envio de mão de obra para as minas da África do Sul, uma prática comum também para o Lesoto, Malawi e Moçambique. Importa referir que o Botsuana tinha uma lei que proibia o trânsito ou residência no país de militantes dos movimentos de libertação. Mesmo assim, nunca abdicou de apoiar os militantes que, vindo da África do Sul, Moçambique e Suazilândia, por exemplo, o Joe Slovo, Samora Machel e outros, atravessaram o Botsuana para as Rodésias, de onde seguiam um caminho rumo ao Tanganyika, para se juntarem à luta de libertação. Por esta razão, nunca se propalou o Botsuana como um país da linha da frente, mas de facto era. Mas era preciso preservá-lo. Como sabem, esta cautela não foi em vão, porque sabemos que o Botsuana foi depois atacado. Neste momento, gostaria de colocar uma pergunta. Falamos de países da linha da frente. Onde se situa essa linha? Como apareceu e evolui o grupo dos países da linha da frente? O que eu entendo é que esta linha se situava muito longe. O próprio Tanganyika, até 1960, não era independente. Atrevo-me a dizer que estavam na linha da frente todos os que colaboravam com os combatentes tanganyicanos. Também estavam na linha da frente, porque a linha da frente era esse combate para o início das independências desta parte da África. Mas refletindo sobre a gênese da linha da frente de que falamos hoje, eu diria que após a proclamação da independência do Tanganyika, em 1961, a linha da frente situava-se na fronteira entre o Tanganyika e Moçambique.
Todos os territórios ao sul do rio Rovuma estavam em luta, e também Angola e a Namíbia. Mesmo a Zâmbia ainda não estava independente. O presidente Julius Nyerere mandou acender uma tocha e colocá-la no topo da montanha mais alta do Tanganyika, o Monte Kilimanjaro, a 5.000 metros, para que iluminasse o caminho para a liberdade em todo o sul da África. E assim o Tanganyika foi o primeiro país da linha da frente. Tanganyika não se sentia independente enquanto houvesse um país colonizado. Ao sul ou ao norte, mas neste caso, o sul preocupava-lhe mais. Nessa qualidade, desde 1960, sob a direção do Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ainda primeiro-ministro, começou a receber os combatentes dos movimentos de libertação da Zâmbia, do Zimbábue, de Moçambique, da África do Sul. O que se manifestou depois de 9 de dezembro, o que se intensificou depois de 9 de dezembro de 1961, com a proclamação da independência do país. É interessante saber que a porta do escritório da representação permanente da United National Independence Party, UNIP, da Zâmbia, estava a 2 metros dos escritórios da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, em Dar es Salaam. Digo isto porque muitos não sabem que Zâmbia também fez uma luta de libertação e era considerado movimento de libertação e que foi apoiado por este primeiro país da linha da frente. Em 1962, o Tanganyika começou a criar condições para o treino de combatentes dos movimentos de libertação, ao que se seguiu o envio de combatentes da Frelimo para treino na Argélia em 1963. Com a criação da Organização da Unidade Africana, OUA, em 1963, foi criado o Comitê de Coordenação da Luta de Libertação de África, vulgo Comitê de Libertação, cuja sede foi implantada em Dar es Salaam. A seguir, foram criados centros de preparação político-militar para a Frelimo. Primeiro, no centro do Tanganyika, onde foram recebidos os primeiros combatentes treinados na Argélia, e mais tarde um campo maior no sul da Tanzânia, a cerca de 100 quilômetros da fronteira. Para os jovens, para os jovens que às vezes fazem muita confusão, estamos a ouvir falar de Tanganyika e Tanzânia. Tanganyika foi o país no continente desde que ficou independente em 1961. E só mais tarde é que se uniu com Zanzibar e criou a União da Tanzânia. Então, Tanzânia. Por isso é que temos um campo que é criado quando ainda era só Tanganyika e agora outro campo maior quando já era Tanzânia. E este último a 100 quilômetros da fronteira com Moçambique, onde chegou a treinar ao mesmo tempo cerca de 1.000 combatentes. Ao mesmo tempo, a Tanzânia abria outros centros de formação para os combatentes do ANC, ZANU, ZAPU e SWAPO. Devo esclarecer que, embora não tenha havido um campo, o MPLA tinha os seus escritórios em Dar es Salaam e também numa cidade no sul, a caminho da Zâmbia, em Mbeya, e colaborávamos com o MPLA
envio de materiais através de Mbeya até a Zâmbia. Com a independência da Zâmbia em 1964, a linha da frente desce para o sul, isto é, desce para o rio Zambeze. Então, a linha da frente, a linha era Zambeze, já não Rovuma. A Zâmbia torna-se assim no segundo país da linha da frente, e o presidente Kenneth David Kaunda, o segundo presidente da linha da frente. Assim foi, mas nessa altura ainda não se usava este termo linha da frente. Não é um termo que nasceu já, apareceu durante a luta. A consolidação da independência da Zâmbia não foi fácil, precisamente porque teve de passar por um período de transição de janeiro a outubro de 1964, em que Kenneth Kaunda era o primeiro-ministro da Rodésia do Norte, servido durante algum tempo por serviços de segurança britânicos, assim como por forças armadas sob direção dos britânicos. É uma situação muito difícil. Mas também a Zâmbia é um daqueles países que sai do movimento de libertação e que decide que deve continuar engajado na luta de libertação. A Zâmbia era um país encravado, dependendo dos portos das colônias portuguesas de Angola, como é o caso do Lobito, e de Moçambique, assim como da África do Sul, para a movimentação das suas importações e exportações. E no caso do uso dos portos do Sul, ainda tinha de implorar o uso das vias de transporte da Rodésia do Sul, que era racista. Tinha que atravessar para ir até os portos da África do Sul. Ora, a luta armada tinha começado em Moçambique a 25 de setembro de 1964, nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Tete e Zambésia. Tínhamos utilizado o território zambiano para infiltrar homens e material de guerra na província de Tete. Fizemos-lo naquele tempo de transição, quando o presidente Kaunda ainda era primeiro-ministro apenas. As forças de segurança zambianas, ainda sob liderança britânica, não viam com bons olhos este movimento de material bélico através da Zâmbia. Nestas circunstâncias, o presidente Kaunda pediu que tivéssemos um máximo de compreensão sobre a sua vontade de continuar a ajudar, mas também sobre a vulnerabilidade do seu país. Esta situação veio agravar-se em 1965, com a Declaração Universal da Independência da Rodésia do Sul por Ian Smith, conhecido UDI, que forma um governo de minoria branca. O presidente Kaunda pede a nossa compreensão quanto ao diálogo que ele tinha de manter com as autoridades coloniais portuguesas em Moçambique por causa do uso dos portos e das linhas férreas. A Frelimo compreendeu e aceitou suspender a luta armada na província de Tete por 3 anos, de 1965 até 1968. Formas subtis para a movimentação de homens e material letal e não letal foram encontradas e não era uma empresa fácil. Foi precisamente em 1965 que surge o marco proeminente da evolução dos países da linha da frente, que foi o encontro em Mulungushi, Zâmbia, entre os presidentes Nyerere e Kaunda, para a busca de alternativas
para diminuir a dependência da Zâmbia das vias de transporte de mercadorias. Para este encontro, tinha sido convidado o presidente Kamuzu Banda, do Malau, mas este declinou o convite. Ele não quis participar no encontro que poderia viabilizar a capacidade dos países encravados de apoiarem a luta armada de libertação, neste caso, da libertação de Moçambique. Kamuzu Banda argumentava que não havia a mínima chance de negros vencerem uma guerra contra brancos. Ele dizia também que os moçambicanos não tinham capacidade de governar Moçambique porque eram analfabetos e que era por isso que não queriam dialogar com Portugal. Mas para ele, a solução seria dividir o território moçambicano, dando a província de Cabo Delgado ao Nyerere, como dizia ele, as províncias de Niassa, Nampula e Zambésia ao Kamuzu Banda, ele próprio, as províncias de Manica, Sofala e Gaza e Inhambane ao Joshua Nkomo e a província de Maputo ao rei Sobuza. Era o pensamento mesquinho dele. Nessa altura, a Zâmbia passava por muitas e severas dificuldades. Em alternativa aos portos de Maputo, Beira, Durban, Lobito, na posse de regimes coloniais, minoritários ou racistas, o transporte de mercadorias tinha de passar por uma estrada de terra batida para os portos de Dar es Salaam e Mombasa. E, às vezes, tinha de se utilizar transporte aéreo. Eles exportavam cobre. Tinham que utilizar, até para isso, helicópteros. Por isso, em Mulungushi foram obtidos os primeiros entendimentos para a asfaltagem da estrada Lusaka-Dar es Salaam. A construção da linha férrea de Dar es Salaam, trata-se de milhares de quilômetros. Construção da linha férrea de Dar es Salaam a Campir-Pós, a que se chamou Tazara, que significa Tanzânia Zambia Railways, e de um oleoduto que se chamava Tazama, que significa Tanzânia Zambia Mafuta. Mafuta é óleo em Swahili. Estas infraestruturas teriam sido expandidas para o Lago Malawi se o presidente Kamuzu Banda tivesse colaborado para que o Malawi não dependesse apenas dos portos do porto de Nacala, em Moçambique. Mas ele não quis aderir. Minhas senhoras e meus senhores, como se pode ver do que descrevi anteriormente, não se conhece uma data concreta do estabelecimento da linha da frente. Tudo começa com a criação de espaços informais de concertação política em que os líderes da região coordenavam esforços para a libertação total da África Austral e derrube do regime do apartheid. É aqui que se situa o encontro de Mbeya, na Tanzânia. Portanto, o segundo encontro entre o presidente Nyerere e o presidente Kaunda, para o qual foram convidados os presidentes Agostinho Neto, do MPLA, e Samora Moisés Machel, da Frelimo. Entenderam os dois estadistas da Zâmbia e Tanzânia que não deviam continuar a discutir assuntos pertinentes ao apoio das lutas de libertação sem o envolvimento dos líderes dos movimentos de libertação respectivos. Recordo-me também de uma iniciativa importante que consistiu
na tentativa de unir os movimentos de libertação de Angola, o que levou à realização de uma reunião no Katanga, ex-Zaire, dos presidentes Júlio Nyerere, Kenneth Kaunda, Marian Ngouabi, Mobutu Sese Seko, Agostinho Neto e Samora Machel. Não me recordo se Olden Roberto chegou a participar nesse encontro, mas creio que sim. De toda maneira, estou agora, vão os companheiros fazer-me lembrar. Seria um encontro importantíssimo, mas não teve os resultados desejados. Daí que ouvimos depois as lutas que houve e que foram aqui descritas entre os movimentos de libertação de Angola. Uma das decisões que causou bastante polêmica, incompreensão e tensão política no seio da linha da frente foi a assinatura em 1984 do Acordo de Não Agressão e Boa Vizinhança entre Moçambique e a África do Sul, vulgo Acordo de Nkomati. Este acordo estipulava numa das suas cláusulas a retirada ou redução do nosso país de membros do ANC que ali se encontravam. Por esta razão, a sua assinatura foi entendida como uma traição à causa da luta pelo derrube do regime do apartheid. Importa referir que Moçambique embarcou, depois da sua independência, no internacionalismo militante guiado pela necessidade da libertação total da África Austral e do continente em geral. Isto era derivado do facto de se acreditar que sem a libertação total da região e do continente moçambicano, não se sentiria seguro. Só com a independência total e completa de todos os países da região e africanos é que poderíamos nos sentir seguros e donos do nosso destino. Imbuído desse espírito internacionalista e libertador, Moçambique não se ficava apenas pelas palavras, agia. E era, por isso, visto como um perigo pelos regimes minoritários da Rodésia do Sul e do Apartheid. Moçambique apoiou fortemente os movimentos de libertação da África do Sul, Namíbia e Zimbábue. Como punição por esse apoio, os rodesianos, coadjuvados pelos sul-africanos, lançaram, a partir de 1976, uma guerra de desestabilização ao nosso país. Para além de invasões militares diretas, criaram na Rodésia do Sul o Movimento Nacional de Resistência, MNR, como instrumento principal para essa desestabilização. Mais tarde, o MNR transformou-se em Resistência Nacional de Moçambique, RENAMO. Quando o Zimbábue conquistou a sua independência em 1980, a batuta da RENAMO passou para os sul-africanos, que lhes abriram um quartel em Palabora, próximo da fronteira com Moçambique, no sul. À medida que o ANC intensificava a sua luta na África do Sul, com a multiplicação de atos de sabotagem em infraestruturas, sobretudo as energéticas, também aumentavam de amplitude as agressões da África do Sul ao nosso país, através de incursões militares por via aérea, marítima e de forças especiais. Os nossos serviços de inteligência tomaram conhecimento da iminência de uma invasão sul-africana a Moçambique, no estilo da invasão a Angola. Infelizmente, nessa altura, não tínhamos contactos para apoios de defesa como Angola teve. E devo acrescentar aqui que, quando se preparava
quando os cubanos estavam no alto mar, aqui, o presidente Agostinho Neto veio a Maputo para trocar impressões sobre a estratégia e a tática a seguir, porque estava ansioso em autorizar os cubanos a entrarem em ação aqui em Angola, aqui em Luanda. Mas naquela noite, camarada Samora Machel e Archis Pereira, que por acaso estava em Maputo, falaram e aconselharam o presidente Agostinho Neto a não autorizar ainda os cubanos a entrarem para Luanda, mas para partir naquela mesma noite para Luanda e para proclamar imediatamente a independência de Angola, para que tivesse autoridade para convidar uma força estrangeira a entrar em Angola. E assim fê-lo e convidou os cubanos já como um país independente. E havia no terreno dificuldades, sim, mas a melhor maneira era essa. E assim vieram os cubanos aqui. E não queria elaborar sobre isso, porque sabia que aqui em Angola vamos encontrar oradores que iam elaborar sobre o assunto, mas queria dar esta ligação que existe, e que na altura em que nós vemos o perigo em Moçambique não tínhamos essas condições. O objetivo dessa invasão seria tomar a capital Maputo e instalar um governo de sua escolha no poder. Para o efeito, os sul-africanos tinham reunido em Komati-Pote, que é a cidade fronteiriça que dista a cerca de 100 quilômetros de Maputo, um contingente militar formidável, que incluía forças especiais, infantaria e artilharia, incluindo carros de assalto e tanques. Moçambique estava à beira do colapso. Não teria capacidade militar para fazer face a tal invasão. Estava em causa a preservação da nossa existência como país e da nossa soberania. Para salvaguardar a nossa independência e a soberania, Moçambique embarcou na negociação do acordo de Nkomati, que tinha um único objetivo, que era travar a agressão sul-africana ao nosso país. Por isso que o acordo de Nkomati era de não agressão, e foi um caso win-win para os signatários do acordo. Moçambique conseguiu parar as agressões militares diretas e garantir a sobrevivência e salvaguarda da soberania. A África do Sul conseguiu a redução do número de militantes do ANC em Maputo. Inserimos no acordo o princípio da boa vizinhança para conseguirmos aliviar as sanções aplicadas pela África do Sul contra o nosso país, que eram bastante prejudiciais à nossa economia. A verdade é que o acordo de Nkomati não impediu ou reduziu o apoio de Moçambique ao ANC. Quando muito, só resultou na realocação dos militantes do ANC para longe de Maputo. Foram lá para o norte, para Nampula. Essa deslocação para lugares mais seguros era a medida mais acertada do ponto de vista de segurança para evitar a eliminação deles em caso de invasão sul-africana. E já os sul-africanos tinham uma vez invadido a cidade próxima de Maputo, que até há pouco tempo era a mesma cidade de Maputo, e onde viviam os nossos camaradas do ANC, e as suas casas foram destruídas
mas outras infraestruturas foram destruídas. Os sul-africanos tinham entrado com tanques camuflados como se fossem tanques moçambicanos. Estavam fardados como se fossem soldados moçambicanos. Eram brancos e estavam pintados como se fossem negros. E entraram até a cidade, aplaudidos pela nossa própria população. Pensava que era... Então, já estavam sofisticados. Mas, desta segunda vez, não podíamos correr o risco. Porque as informações eram muito pertinentes. O nosso apoio ao ANC continuou e foi intensificado. Aumentou-se o treino de operativos do ANC em técnicas de sabotagem e aumentou a infiltração a partir de Moçambique de guerrilheiros do ANC e de equipamentos militares, incluindo material pesado. Esses são assuntos que poucos sabem. Ouvimos dizer que aqui em Ndalo também teve que fazer viagens para a África do Sul, clandestinas, secretas. Então, essas operações também tinham que ser assim. Por isso, muita coisa aqui não era conhecida mesmo por muitos sul-africanos. Portanto, o acordo de combate, na verdade, não impediu nem atrasou nada. Pelo contrário, criou condições adequadas para a intensificação deste apoio, contribuindo dessa forma para o derrube do regime do apartheid. Deixe-me aqui acrescentar em relação às sanções. Estou a falar aqui das sanções sul-africanas, mas nós tínhamos aplicado a pedido do mundo, particularmente países da Commonwealth, sanções contra a Rodésia, fechando o porto da Beira, fechando o acesso da Rodésia ao porto da Beira. Esta operação de aplicar sanções ao regime de Ian Smith, da Rodésia do Sul, custou-nos muito caro. Foram dezenas de milhares de funcionários que ficaram sem emprego ao longo da linha férrea, dos outros serviços e dos portos e do Porto da Beira. E foi difícil termos a recompensa por esse trabalho, embora membros da Commonwealth tinham pensado que poderiam apoiar Moçambique. Felizmente, conseguimos ter a compreensão de alguns líderes do ANC, como o saudoso presidente Oliver Tambo. No encontro tido na altura em Maputo, o presidente Samora Machel explicou que precisamos de estar vivos para melhor vos apoiar. Ao que o presidente Oliver Tambo retorquiu: compreendemos, Samora, e apreciamos isso. Minhas senhoras e meus senhores, a criação e operação da linha da frente foi um ato de coragem extraordinária, alicerçada numa visão histórica ímpar, dada a extrema dependência desses países em múltiplas dimensões do país do apartheid, sobretudo nas áreas econômicas e laboral. Em particular, países como o Lesoto, Botsuana, Moçambique e outros tinham muitos dos seus cidadãos a trabalhar na África do Sul, para além desse país ser a fonte principal e mais próxima das suas importações. Assim, os Estados integrantes da linha da frente tinham que, por um lado, denunciar e combater o regime do apartheid e, por outro, com ele manter relações econômicas, não tendo, por isso, condições
de lhe aplicar as sanções decretadas pelas Nações Unidas. Como mera ilustração, na área econômica, a União Aduaneira da África Austral, que era dominada pela África do Sul e integrava Botsuana, Lesoto e Suazilândia, hoje Eswatini, era responsável pela coleta e distribuição das receitas provenientes das tarifas aduaneiras, que mais tarde as distribuía pelos Estados-membros da União. Mais ainda, o poderio militar da África do Sul seria um fator de desencorajamento, mas tal não esmoreceu a determinação deste agrupamento. Na área diplomática, talvez a maior vitória da linha da frente tenha sido a derrota em 1979 da iniciativa sul-africana da criação da Constelação de Estados da África Austral, que seria um bloco anti-marxista, integrando ainda o Botsuana, Lesoto, Suazilândia, Zimbábue e possivelmente Moçambique, bem como os bantustões de Transkei, Bafutatswana e Venda, que juntos iriam assegurar a hegemonia econômica, diplomática e militar da África do Sul do apartheid. Este projeto fracassou devido à ação concertada da linha da frente na área internacional. É neste quadro de oposição à criação da Constelação de Estados que se cria a Conferência de Coordenação do Desenvolvimento da África Austral, SADCC, que teve amplo apoio internacional e, assim, aumentando o isolamento do regime do apartheid. A linha da frente projetou-se, assim, como o embrião de onde brotou a SADCC e, subsequentemente, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. Isto demonstra a vitalidade dos ideais da linha da frente que ainda hoje perduram através da SADC. Os países da linha da frente desenvolveram um trabalho diplomático intenso e concertado no seio dos fora internacionais, em apoio às causas africanas, como, por exemplo, o caso da invasão sul-africana a Angola. A derrota desta invasão na Batalha de Cuito-Canaveral marcou o ponto de viragem para a conclusão do processo de libertação da África Austral e derrube do regime do apartheid. Esta gloriosa vitória do povo angolano abriu o caminho para a adoção da Resolução 435 das Nações Unidas e consequente libertação da Namíbia, assim como abriu o caminho para o fim do apartheid na África do Sul e libertação de Nelson Mandela. Gostaria de acrescentar aqui que esta luta que assistimos no Cuito-Canaveral, em que Fangondo era acompanhada sempre pelo trabalho diplomático dos líderes, dos presidentes e dos seus governos da linha da frente. Um processo diplomático que envolvia diálogos sérios com os ingleses, com os sul-africanos e outros. Neste período de intensificação da luta anti-apartheid, também se destaca o papel-chave desempenhado pelos países da linha da frente no quadro do diálogo anglo-americano sobre o Zimbábue com o Reino Unido e Estados Unidos da América, processo que conduziu a negociações de Lancaster House, que culminaram com a independência do Zimbábue em abril de 1980. A imediata adesão do Zimbábue à linha da frente foi determinante para o colapso do projeto da Constelação de Estados,
Igualmente, os países da linha da frente foram instrumentais nas negociações com o grupo de contacto sobre a Namíbia, que resultaram na adoção da Resolução 435 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que conduziu à independência da Namíbia. Portanto, todos os esforços combinados, esforço militar, diplomático. A designação de países da linha da frente começou a ser utilizada depois da independência de Moçambique e de Angola. Antes não utilizávamos o termo linha da frente. E, mais frequentemente, foi utilizado após a independência do Zimbábue, quando, portanto, já a linha da frente foi para mais a sul. E os palcos da luta eram mais principalmente a África do Sul e a Namíbia. Desde o início, os líderes da linha da frente sabiam que a tarefa de libertação da região da dupla opressão do colonialismo e do racismo seria árdua e longa, com um preço elevado a pagar, como aliás veio a acontecer. Contudo, para eles e os seus povos, os objetivos da independência e liberdade eram o bem maior a atingir, qualquer que fosse o preço a pagar. É por isso que em nenhum desses países se ergueram vozes que se opunham à prestação desta solidariedade. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado pela apresentação, excelente apresentação, Presidente Chissano, antigo chefe de Estado de Moçambique, de 1986 a 2005. Bem, nós tivemos aqui digamos, um resumo histórico do que é a linha da frente. Principalmente os mais jovens vão colocando algumas questões sobre a constituição da linha da frente, como se tivesse tido aqui um ato fundador da linha da frente, mas pelas explicações, pela informação, pelos dados que foram aqui passados pelo presidente Joaquim Chissano, nós devemos ver a linha da frente, que a sua constituição deve ser entendida como um processo que começou há mais de 60 anos, em 1900, vamos pôr aqui o marco 1962, em Tanganica, com a independência de Tanganica, antes de ser Tanzânia, portanto, antes da união com Zanzibar, e tendo como ponto de partida a instalação em Tanganica dos movimentos de libertação dos diversos países africanos. Vamos falar de Angola, de Moçambique e também dos movimentos de libertação da África do Sul e especialmente o ANC, que combatiam o regime do apartheid. Há aqui alguns pontos que eu gostaria de sublinhar apenas para, digamos, estimular o debate que vem a seguir com a participação da plateia. Um dos pontos é o conceito que foi apresentado também sobre linha da frente pelo presidente Chissano, ou seja, de países mais expostos a fenómenos de países vizinhos, ou seja, esse conceito, digamos, tem um lastro geográfico, mas depois também aqui o presidente Chissano, digamos, alarga o campo semântico deste conceito, em que a geografia não é determinante, ou seja, do papel fundamental desempenhado por países como o Ghana, como a Argélia, são do nosso continente, mas que não têm essa proximidade geográfica, que albergaram combatentes dos movimentos de libertação dos países da linha da frente, a Argélia e o Ghana, e, de certa forma, alargando-se para fora do nosso continente, em que vamos sublinhar aqui Cuba e a antiga União Soviética, aqui representada pela Rússia. E também alguns aspectos que têm sido aflorados, como têm sido, digamos, as expressões económicas e políticas que os países da linha da frente sofriam
e que depois, de certa forma, inibia também a participação de alguns países no esforço de libertação da África Austral. Aqui uma nota dissonante e que devemos, digamos, sublinhar, que tem a ver com Malawi, do presidente Kamuzu Banda, que aliou-se ao regime colonial português, por exemplo, aqui no caso de Angola e Moçambique, e também teve uma aliança estratégica com o regime do apartheid da África do Sul. Bem, estes são apenas alguns pontos que eu levantei. Também eu acho que aqui no debate nós poderíamos falar também dos acordos de Nkomar e também do entendimento de Lusaka. Também nós tivemos aqui uma espécie de acordo entre Angola e África do Sul, acordo assinado, um acordo assinado em 1984, que foi o entendimento de Lusaka, que tem alguma semelhança com o acordo de Nkomar entre Moçambique e África do Sul. Nós também tivemos em 1984 Angola, África do Sul, Lusaka, em que teve também alguma participação, creio que, dos Estados Unidos a nível de alguma espécie de entendimento e pressão para que esse acordo fosse feito. E aproveitar também, e de certa forma também, aqui na preleção do presidente Chissano, que não foi apenas um simples espectador, ele foi um protagonista, ele pertence, digamos, ao grupo fundador da Frelimo, foi ministro das Relações Exteriores de Moçambique antes de ser presidente da República, ou seja, sucedeu o finado presidente Samora Machel. Por isso, nós estamos aqui diante de uma memória viva deste processo fundador da libertação dos países da África Austral, não apenas do colonialismo e, fundamentalmente, do jugo do apartheid. Por isso, eu vou passar a palavra à plateia. Já está aí o protocolo, vejo aí uma mão levantada. É só, antes de colocar a questão, apresentar-se, por favor. Protocolo. Raimundo Salvador? Sim, pronto, vamos começar. Esteja à vontade. Nome? Eu agradeço a moderação desta sessão, deste painel. Eu chamo-me Carlos Mariano Manuel. E sou também historiador, para além de outras. Além de médico. Obrigado. E além de seu amigo. Exatamente. Cumprimento a augusta audiência presente e sinto-me honrado pelo facto de ter a possibilidade de pôr uma pergunta a uma das ilustres figuras do nosso continente, que é o presidente Joaquim Alberto Chissano. Permita-me que faça recordar Vossa Excelência que tive a oportunidade de o cumprimentar em julho de 1981. Eu era finalista do curso de Medicina, quando Vossa Excelência era Ministro das Relações Exteriores, sob a presidência do presidente Samora Moisés Machel, e Vossa Excelência, integrando uma delegação numerosa do governo de Moçambique, tinham-se deslocado à província do Niassa, numa localidade que se chamava Unango, onde se realizava a educação de algumas pessoas que eram requerentes desse tipo de assistência do Estado, próximo do Lago Niassa. E outras vezes tivemos a oportunidade também de nos encontrarmos, mas já não tive a oportunidade de cumprimentar assim tão pessoalmente como o fiz em julho de 1981. A questão que me move a interpelar Vossa Excelência, reside no seguinte. No dia 2 de dezembro de 1975, nosso país, ainda não tínhamos completado um mês da independência.
E nesse dia, 2 de dezembro, decorreu na cidade de Beijing, na capital da República Popular da China, o encontro entre o presidente Mao Tse-tung e o presidente Gerald Ford, substituto, creio, do Richard Nixon, dos Estados Unidos da América do Norte. E o senhor presidente americano estava acompanhado do seu secretário de Estado, que na altura era o senhor Henry Kissinger. E a comitiva anfitriã estava também integrada pelos mais altos responsáveis do governo da República Popular da China. E uma das questões que foi levantada com acuidade tinha sido a assistência militar cubana ao governo de Angola, e que foi interpretado como sendo a expansão da União Soviética para a África Austral. E os americanos disseram que, os americanos, na voz do seu mais alto mandatário, o presidente na altura, disse ao presidente anfitrião que iriam tomar medidas severas para que este processo fosse contrariado. Que eles haveriam de promover a oposição política militar interna em Angola e haveriam de promover que a África do Sul apoiasse esse processo. E nessa altura levantou-se a questão, por isso é que ponho essa questão, que era necessário que Moçambique também participasse nesse processo de ajudar a que o MPLA entendesse que os assuntos não deveriam ficar assim como tinham ficado com a vitória nossa, nós do MPLA, das FAPLAs e dos cubanos em Angola. E nessa altura, quem propôs isso foi o ministro Henry Kissinger, o secretário de Estado, que era necessário que a China, que tinha bons contactos com Moçambique, procurasse demover o governo moçambicano do apoio incondicional ao governo de Angola. Essa proposta surpreendeu em demasiado os anfitriões, que ficaram surpreendidos dizendo que não, entre MPLA e Frelimo são irmãos gêmeos. Portanto, aproveito isso também, não é necessário, mas aproveito para exaltar esta assistência que nós também recebemos. Para terminar, eu pergunto, porque ficou nas entrelinhas que o governo da República Popular da China iria tentar abordar a questão com o governo moçambicano, pois permita-me, Excelência, saber se efetivamente, depois de dezembro de 1975, houve algum discurso neste sentido, proveniente do governo da República Popular da China, no sentido de encorajar a dissensão do governo moçambicano da amizade tradicional com o governo do nosso país. Só para terminar dizendo que em janeiro a seguir, quer dizer, um mês depois, no quadro dos acordos SALT, para a prevenção do armamento, já que está aqui Excelência, o embaixador da Federação Russa, o Henry Kissinger foi a Moscovo e foi recebido pelo presidente Brezhnev e pelo ministro das Relações Exteriores, Andrei Gromyko. E o Kissinger utilizou palavras que foram entendidas pelo presidente Brezhnev, uma espécie de declaração de guerra. O presidente Brezhnev perguntou: Vossa Excelência está a ameaçar a Rússia a propósito do problema de Angola? E o Henry Kissinger disse: não, foi um mal entendido, não é isso, mas, portanto, ele, digamos, afrouxou a agressividade verbal que ele tinha apresentado nessa primeira intervenção. Aproveito a oportunidade pelo facto de estarem estadistas, neste caso, Vossa Excelência, Presidente Chissano, Vossa Excelência, Embaixador da Federação Russa, para poderem esclarecer um pouco, porque nós somos gerações muito posteriores às vossas, naturalmente. E muito obrigado pela moderação. Obrigado, doutor Mariano. Vamos à resposta do...
Está bem. Obrigado, Dr. Carlos Mariano. Vamos aguardar pela resposta do presidente Chissano. Muito obrigado pelas informações ricas. Eu penso que esses historiadores deviam fazer as suas pesquisas e continuarem a alimentar os governantes que precisam dessas informações ricas, sobretudo aquelas que decorrem de negociações que eles não têm acesso, né? Por exemplo, a reunião de Mao Tse-tung com os americanos, ou de Brezhnev com os americanos. Precisam dessas informações. Mas as suas perguntas concretas para mim são de saber se os chineses nos interpelaram a propósito. A resposta é não. Os chineses não nos interpelaram e creio que nem podiam pensar nisso, porquanto os chineses sabem muito bem que antes o MPLA estava bem alinhado com a União Soviética. O MPLA era amigo íntimo da União Soviética e a União Soviética também, mas nesse momento também havia relações de tensão entre a China e a União Soviética. E foi o presidente Samora Machel, para não dizer a Frelimo, que conversou com o presidente Agostinho Neto e disse que estava a cometer um erro grave de escolher apenas colaborar com a União Soviética e ignorar a China. O presidente Samora era observador e seguia muito de perto a evolução econômica, militar da China, e então achava que era prudente estabelecer relações com a China. E a China sabia disso. Portanto, não seria a China que havia de vir e nos aconselhar aquilo que os americanos pretendiam. Por outro lado, Moçambique apoiou toda a intervenção aqui dos cubanos como dos soviéticos, apoiou fortemente e não escondeu dos americanos. E os chineses também sabiam disso. Não haviam de vir pedir para haver um afastamento de Angola das suas posições. Outra questão foi outra questão era Brezhnev e Kissinger. Já não sei se essa pergunta também era para mim. Eu creio que já está respondida, Sr. Presidente. Está respondida. Vamos passar ao próximo. Um protocolo é que vai definir quem? Pode dizer o nome, por favor? Tem o microfone, ok. Pode dizer o nome primeiro. Olha, espero que seja sintético, está bem? É que nós temos de gerir aqui o tempo. Certo. Muito boa tarde, eu sou o Paulo Caculo, Jornal de Angola. Eu tenho duas questões a colocar ao Dr. Chissano. A primeira, das várias memórias que guarda desta luta pela libertação da África Austral e que o emocionam bastante, já demonstrou aqui, quais foram para si os factos mais marcantes e que devemos reter, sobretudo os mais jovens? E qual foi para si, ou qual a avaliação que faz o papel de Angola neste processo todo?
Por outro lado, relativamente à experiência de Moçambique, durante a sua explanação disse que houve momentos em que houve intenção de se firmar alguns acordos, sendo que com o objetivo de se encontrar uma solução pacífica deste conflito, não é? Digamos assim. Qual acha que foi o desempenho diplomático nesse período? Por que os esforços diplomáticos fracassaram? Muito obrigado. Não entendi bem a sua pergunta. A que esforço está a referir-se? Pois, disse durante a sua preleção, disse que há acordos que Moçambique, inclusive, chegou a fazer com a África do Sul. Mas, ao fim e ao cabo, resultou num conflito. Queria saber por que os esforços diplomáticos fracassaram naquele período. Obrigado. Bom, vou explicar talvez melhor. Com a África do Sul, nós encontramos um relacionamento entre a colônia de Moçambique e a África do Sul. Um relacionamento na área econômica. Sabem que temos as linhas férreas. A linha férrea, aliás, que sai do porto de Maputo, e que era Lourenço Marques naquela altura, para as minas do Rand. Está lá, é uma realidade. E como eu já disse também, nas minas do Rand trabalhavam muitos moçambicanos. Eram centenas de milhares, 100 mil por ano que emigravam para as minas. E, portanto, naturalmente, as primeiras negociações que houve logo após da independência foi a manutenção desses serviços, dessas linhas férreas. As linhas férreas, não podíamos desenterrar a linha férrea e não podíamos interromper a ida de milhares, centenas de milhares de trabalhadores para as minas da África do Sul. Por isso, abriu-se escritórios, abriram-se escritórios, ou mantiveram-se os escritórios que já existiam na África do Sul, e a África do Sul manteve também os escritórios que tinha em Maputo. Mas não se estabeleceram relações diplomáticas. Portanto, isso é uma parte do diálogo que se mantinha a esse nível. Por exemplo, eu, como ministro de Negócios Estrangeiros, não visitei a África do Sul e não tive relacionamento com a diplomacia sul-africana, mas os serviços comerciais, isso sim, continuavam. O Ministério do Trabalho tinha que continuar. Agora, e uma coisa que foi sempre claro é que nós não mantínhamos relações diplomáticas porque éramos contra o apartheid e que não íamos dar um passo atrás em relação ao combate contra o apartheid. De uma forma diplomática, de uma forma de apoio ao movimento de libertação da África do Sul. Portanto, um contacto de relevância com a África do Sul é aquilo que tentei explicar, né? É que quando a África do Sul apoiava a guerra de destabilização, ou dirigia, não é só apoiava, dirigia a guerra de destabilização em Moçambique, chegou um momento em que nós tivemos que
dialogar para que a África do Sul deixasse de destabilizar Moçambique. E expliquei aqui as razões. As razões é que a supremacia militar da África do Sul e as medidas que tomou ultimamente, quer dizer, porque não tinha tomado aquelas medidas anteriormente, de colocar forças da maneira como tinha colocado, levou a que intensificássemos o nosso diálogo com eles e começamos por contactos, como já disse, discretos, e esses contactos deram efeito, não fracassaram. Deram efeito porque o acordo de Nkomati teve lugar. Chegou-se a um acordo de não agressão, um acordo de boa vizinhança. Chegou-se ao acordo. Sabíamos que seria muito difícil para ambas as partes de seguir à risca o que os acordos diziam. Porque o apartheid ainda não estava disposto na altura a dialogar com o movimento de libertação da África do Sul, neste caso o ANC, e continuávamos nós a encorajá-lo a que eles dialogassem. E devo dizer que isso também não posso dizer que fracassou. Aqui falamos da luta da parte armada, Cuito Carnaval, que obriga a libertação de Mandela. Mas a parte de encontros subtis, através dos nossos serviços, houve sempre uma pressão para a libertação de Mandela, para que haja diálogo na África do Sul. E, sobretudo, depois da assinatura dos acordos de Nkomati. Eu lembro-me, quando eu já era chefe de Estado, o presidente de Klerk veio visitar-me. E para trocar impressões comigo e pedir conselhos, posso dizer, sobre o que fazer. E a questão da libertação de Mandela foi a questão principal nesse encontro em Maputo. E quando ele regressou à África do Sul, acelerou o processo da libertação de Mandela. E, portanto, não houve fracasso. Mas, como eu disse, algumas partes do acordo de Nkomati não tinham sido respeitadas, porque, antes, pelo contrário, as forças da RENAMO foram orientadas e ajudadas por meios materiais a espalharem-se mais no nosso país, dificultando a luta. Portanto, não sei de que acordo estava a falar, não percebi bem de que acordos é que acha que não tiveram sucesso. Bem, já lhe vou passar a palavra, mas eu acho que o moderador também pode fazer aqui algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta a fazer já agora ao presidente Chissano, depois de tudo que aqui foi dito. Presidente Chissano, gostaria de ouvir a sua opinião. A África do Sul
tem reconhecido ou já reconheceu suficientemente o papel desempenhado pelos países da linha da frente no derrube do apartheid? Eu creio que sim. Eu creio que a África do Sul, está a falar da África do Sul de hoje. Yeah. África do Sul de hoje. Yeah. Eu creio que sim. Mas também entendo que na África do Sul há muitos sul-africanos que não acompanharam as lutas de libertação nacional, incluindo a própria luta na África do Sul. E que não compreendem o que se passa. Mas os governantes e uma grande parte dos sul-africanos compreendem o papel, como eu disse, naquela altura em que as pessoas condenavam, algumas pessoas, até o presidente Nyerere condenou a assinatura do acordo de Nkomati, porque não estava muito claro de quais eram as nossas intenções, mas mais tarde compreendeu. Mas o Oliver Tambo, que estava mesmo no terreno, compreendeu mais depressa, mas houve muitos militantes que não compreendiam os sacrifícios que estavam envolvidos. Houve muitos sacrifícios que dizia respeito às vidas humanas, à economia. Muitos não compreendiam, mas Oliver Tambo compreendeu muito bem que era o líder. E também o presidente Mandela, quando saiu da prisão, fez-nos saber e congratulou-nos e agradeceu pelos sacrifícios consentidos por Moçambique em relação à luta de libertação da própria África do Sul, mas do continente em geral. E creio que deve ter lançado a mesma mensagem em Angola, no Tanganyika, na Zâmbia, que ele visitou mais ou menos ao mesmo tempo. E nós não temos dúvida de que esses governantes entendem muito bem, porque repetem esses agradecimentos a nós quando nos encontramos. Mas não só os governantes, há mesmo alguns homens de negócios que a gente se encontra com eles e reconhecem o sacrifício oferecido pelos países da linha da frente, particularmente Moçambique e Angola. Mas também, por que não, a Zâmbia, que foi atacada pelas forças de Ian Smith, bombardearam a cidade capital. O centro onde havia escritórios dos movimentos de libertação foi bombardeado, no centro mesmo da cidade. O Botsuana foi bombardeado. O Zimbábue passa a ser membro da linha da frente depois de passar por uma guerra muito difícil, muito dura, e que passou a ser um alvo por causa do contínuo apoio à luta contra o apartheid na África do Sul e na Namíbia. Portanto, eu creio que sim, na África do Sul eles reconhecem. Obrigado, presidente. Vamos mais apenas 2 perguntas da plateia. O protocolo é que vai decidir quem entregar o microfone. Vamos lá. Nome e apelido e, por favor, seja sintético. Muito obrigado. Bernardino Neto, professor de Relações Internacionais. Senhor Presidente Chissano, está difícil, na sala de aulas, falar de Moçambique na vertente simplesmente histórica.
estamos a utilizar a metodologia sistémica com documentos para trazer a esta geração alguma informação consistente. Porque estamos a viver a era da polarização, a era da pós-verdade, da mentira, e então a imagem está muito degradada. E aqui a minha pergunta é: como é que Moçambique, com todo este capital e com toda esta liderança, desembocou para as dívidas ocultas? Uma segunda pergunta. Mia Couto, escritor moçambicano, diz que Moçambique hoje está a viver a pobreza das ideias. Desculpe, professor. Então... Desculpe, professor. Eu acho que está a sair do tema. Não. O tema desta conferência está a sair do tema. Eu acho que tem que fazer uma pergunta muito concreta, tem a ver com o tema, está bem? E o presidente Chissano está aqui bem para isto. Pode fazer uma pergunta direta que tem a ver com o tema? A situação que eu estou a apresentar tem a ver com o processo evolutivo. E então, estava eu a dizer que o presidente Chissano apresentou-nos aqui a narrativa histórica. Mas por esta narrativa está difícil. Então queremos ouvir questões da atualidade. Porque está mesmo difícil nós, enquanto professores, trazermos esta abordagem. Outras conferências poderão ser realizadas para debater questões da atualidade. Esta conferência tem vertente histórica. O papel dos países da linha da frente na libertação da África Austral, do colonialismo e do apartheid. Ponto. Eu acho que agora podemos passar para o próximo. Quem é que está? Presidente Desculpa, Chissano. professor. Não, eu termino já. O grande problema mas era apenas esta observação. Nós temos trazermos este capital de informação. Nós temos aqui o problema do tempo. Temos um tema específico e eu acho que já estamos há mais de uma hora para eu lá do concordo programa. absolutamente, não quero contrariar, mas quero pedir ao presidente Chissano que nos sossegue, porque são momentos da atualidade que nós estamos a viver. E então, o que é que está a ocorrer? Em nome desta polarização, está a ocorrer este tipo de discursos que queremos negar de que estes fenómenos foram trabalhados a partir de lideranças com um sentido visionário. Estando hoje aqui presente, queria pedir ao presidente Chissano que trouxesse para nós estes elementos, porque são contextos da atualidade. Se estou fora do contexto, peço desculpa, senhor presidente Chissano, mas estou a fazê-lo porque foi o próprio presidente Chissano, convidado pelo antigo ministro das Relações Exteriores, o mais velho Vunda, no centro de Belas, trouxe-nos as 21 páginas para falar das relações Moçambique e Angola na consistência da África Austral. É um elemento importantíssimo. Porquê? Porque hoje as lideranças da África Austral estão a ter um deslocamento em termos de observação. E então, como está aqui presente esta liderança, queríamos pedir uma reflexão nesta direção. Simplesmente isto. Muito obrigado, senhor. Obrigado, professor Neto. Vamos ao próximo. Arnaldo Faustino, serei bastante sintético. Primeiramente, é aqui fazer um elogio à grande figura pelo testemunho e a presença do antigo presidente de Moçambique, estadista notável e figura incontornável na história de libertação do continente africano. Eu tenho aqui duas questões de forma direta para fazê-lo. A primeira refere-se quais foram os principais fatores que motivaram a criação dos países da linha da frente e que tipo de riscos essas nações assumiram a confrontar regimes colonialistas e do apartheid. A segunda questão seria como foi possível construir uma frente comum entre países com diferentes contextos sociais, econômicos, em nome de um objetivo comum, regional, partilhado pela libertação. Muito obrigado. Bom, eu creio que o meu discurso responde essa pergunta, porque não se tratou de estados que
ou países que se reuniram e disseram vamos criar uma linha da frente. Eu comecei de anos antes de tempos antes da independência da própria Tanganyika. Não havia, portanto, estados para se reunirem e decidirem criar. Portanto, quando me pergunta quais são os motivos, bom, o motivo é que os povos estavam em luta e foram ganhando a sua independência, um atrás do outro, e nessa medida iam tomando posições de apoio, e quando vinham outros estados, ia se alargando o leque. E isto foi favorecido pelo facto de anteriormente ter havido concertações entre os próprios combatentes. Lembram-se que já em 1962 havia uma organização, antes da criação da Organização da Unidade Africana, uma organização que se chamava PAFMECA. Começou por se chamar PAFMECA, que era um movimento panafricanista dos países da África Central e Oriental. Eram movimentos que depois, em 1963, ainda antes da OUA, criou-se a PAFMECSA, com a inclusão de movimentos da África Austral nesta mesma organização. É assim que os movimentos de libertação já cooperavam entre si, já tinham contactos, crescem juntos. No caso de Angola, devo dizer, nós tivemos a sorte de sermos primeiro da UDENAMO, membros da CPLP, e depois da Frelimo, membros da não é CPLP, é da CONCEP, da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas, onde estava, portanto, o MPLA, a Frelimo, o PIGC, o Movimento São Tomé e Príncipe, e depois tivemos esse contato também com esses outros países, esses movimentos da África Austral. Portanto, fomos-nos conhecendo uns aos outros. Evidentemente, vínhamos de países com características diferentes e o valor era de trocarmos experiências e reforçarmos a posição uns dos outros, aprendendo das experiências diferentes. Por exemplo, quando se vem para o Zimbábue, vimos que a característica da sua luta era contra um regime de minoria branca, era questão da terra, que não foi muito a linha de pensamento dos outros países como o nosso. Portanto, foi uma mais-valia de termos. Na África do Sul, nós estávamos com um país, como um movimento como o ANC, que foi fundado em 1912, muitos anos antes de nós todos. Então, aí tinha uma experiência de luta, quando no início era permitido ter um desenvolvimento chamado de desenvolvimento separado, portanto também criaram-se separadamente organizações
políticas, como foi o caso do ANC, que é um ANC que veio inspirar todos os outros países. É assim que na Zâmbia, quando era a Rodésia do Norte, surgiu lá um ANC da Zâmbia. E havia, fiz referência no próprio Malawi, ao Congresso de Malawi. No Tanganyika também houve um partido ou movimento que se chamou ANC, portanto, inspirados da África do Sul, onde as condições de vida eram diferentes daquelas que vivemos em Moçambique, Angola ou na própria Tanzânia. Então, era possível trocar impressões e encontrar os pontos comuns de luta. Por exemplo, entre Moçambique e África do Sul, nós vamos ver que em Moçambique havia um apartheid, só que não se dizia que havia apartheid. Havia discriminação racial atroz. E até eu costumo dizer aos sul-africanos que o apartheid em Moçambique era pior do que o apartheid na África do Sul. Porque na África do Sul falava-se de que o apartheid é o desenvolvimento separado. Ao passo que em Moçambique não era desenvolvimento separado. Era desenvolvimento para uns e não desenvolvimento absolutamente nenhum desenvolvimento para os outros. Portanto, são estudos e vemos como encarar cada uma dessas tarefas. E no Zimbábue, por exemplo, nós tivemos que apoiar a luta do Zimbábue. Nossa população carregava caixas de munições, de armamento, de fardamento, de medicamentos para os zimbabueanos, desde a fronteira de Zâmbia com Moçambique, atravessando toda a província de Tete até a fronteira do Zimbábue, onde então entregávamos as coisas para a população do Zimbábue. Às vezes a população do Zimbábue entrava e íamos juntos até a fronteira. E aí trocávamos as nossas impressões, as formas de luta. Então, identificámos-nos. Mesmo com Angola, em Angola nós tivemos que ter sinergias, porque Angola é um país muito grande, com diferentes culturas aqui, como em Moçambique. Eu fiquei muito satisfeito de ver estes pequenos espetáculos aqui, e cada vez que venho a Angola, eu observo isso porque na primeira visita oficial do presidente Samora Machel aqui, no tempo de Eduardo dos Santos, fomos recebidos por um ato cultural, danças. E o presidente Eduardo dos Santos desculpava-se que tinham uma pobreza de apresentação cultural, porque não tinham feito ainda um estudo como Moçambique tinha feito, então, que tinham uma companhia já de canto e dança, uma companhia muito conhecida internacionalmente, enquanto em Angola ainda não tinham, porque não tinham feito ainda a investigação. Mas às vezes que eu depois fui visitando e exposto, vi que Angola tinha feito um trabalho extensivo de investigação cultural, que já as várias culturas de Angola se encontram representadas em qualquer ato. Estava a dizer ali ao ministro de Negócios Estrangeiros, quando estava a assistir, que agora já é difícil a gente ver uma dança e dizer que é de Angola, ou se é de Angola, se é de Moçambique. Canção, se é de Angola, se é de Moçambique, porque estamos nos encontrando, e aquilo que podemos cooperar ou tirar um do outro para o outro, nós fazemos e com muita satisfação. Eu estive muito satisfeito. E assim vamos continuar na nossa luta também,
Às vezes também temos contradições, mas porque somos um, nós conseguimos encontrar as soluções e avançar. É por isso que a amizade entre Angola e Moçambique se fortalece a cada dia que passa. Muito obrigado, presidente Chissano. Já agora uma salva de palmas da plateia para fechar. Amílcar Xavier, a palavra é sua. Muito obrigado. Vamos agradecer a valiosa contribuição do antigo Presidente da República Irmã de Moçambique, Joaquim Alberto Chissano, que nos falou da formação dos países da linha da frente, a sua influência na libertação da África Austral. Mais uma vez, uma salva de palmas para o nosso ilustre orador. Muito obrigado igualmente, Raimundo Salvador. Excelências, senhoras e senhores, vamos fazer uma pausa para o almoço. Quando voltarmos, a oração será da secretária-geral da SWAP, Sofia Xaningua, vai ser a primeira oradora desta tarde. Então vamos mais uma vez agradecer a todos. Bom apetite ao almoço e voltaremos dentro de 60 minutos.